Oi, oi, gente! Tudo bem? Que maravilha estar com vocês mais uma terça-feira aqui no podcast Exagero. E vamos continuar desbravando esse mundo, né, gente? Os 7 pecados capitais. Hoje, inclusive, é a ira. Mas pra acompanhar a gente do início ao fim, não esquece, primeiro, de seguir o YouTube da Onda Postos e, claro, dar aquela ativada no sininho, meu bem. Toda semana tem conteúdo exclusivo pra vocês que gostam de nos acompanhar. Tem também no TikTok. Não esquece, ficou com dúvida de algum tema, quer saber um pouco mais? Deixa aí nos comentários. E hoje, todo mundo irado pra falar desse problema que acomete todo mundo, pelo menos uma vez na vida. E é de descabelar pra quem não sabe controlar. Não é mesmo, minha amiga Amanda Negrini? Ai, nossa, eu já tô vendo que você já é do barraco, do badalo-dalo, né? Certeza, porque ele já começou assim, esse é um problema que acomete todo mundo. Você que é irado, eu sou mais ou menos, viu? Eu sou um pouco, às vezes eu quero bater a cabeça na parede, mas brincadeira. E, Mores, pra falar sobre esse tema sensacional com nós dois aqui, nós estamos com uma especialista maravilhosa. Ela que é a Mariana Rios. Ela é doutora em psicologia, tá? E também ela tem uma tese aí voltada ao suicídio. Ela é super especialista nessa área. Então ela vai falar pra gente sobre muita coisa incrível. E claro que a gente vai descobrir um pouquinho sobre a ira. Mari Rios, nome de famosa, seja bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. E a gente vai falar aí pros irados, né? Como que eles podem controlar isso aí, né? Mari, agora, né, P.O., a gente falando sobre a ira, um dos pecados, né, capitais nessa série que a gente traz aí, falando todos os 7 pecados. Você que está acompanhando todos os nossos programas, a ira é um que a gente pode dizer que mais pessoas, esse pecado é o que mais acomete as pessoas, porque é difícil, né? As pessoas não ficarem irritadas, não terem raiva durante a vida. Fala um pouquinho pra gente desse pecado. Como é que faz? Como é que faz? Então, né, no caso da ira, a ira ela é muito recorrente na nossa sociedade, né? As pessoas, no geral, elas têm uma tendência a ficar com uma raiva extrema das situações, a ficar rancorosas com as outras. Isso é motivo de briga em família, isso é motivo em briga conjugal, isso é aquela mãe que grita com o filho, que fica irada com um comportamento travesso, né? Então, assim, a gente vê isso rotineiramente e a ira, na verdade, ela é o motivo do conflito, da maioria dos conflitos sociais na nossa sociedade no geral, né? Então, assim, muitos dos nossos problemas sociais hoje desembarcam por conta da ira, tá? Então, eu acho super importante. A ira, na verdade, ela se trata, né, de um sentimento, de uma emoção de raiva extrema, aonde eu quero muito descontar no outro ou em alguma coisa, aquela raiva, aquele rancor, aquele ressentimento, aquela cólera que eu sinto frente a uma situação que me gera desconforto, né? Então, assim, a maioria das pessoas já experimentam rotineiramente esse sentimento, né? Então, assim, é uma coisa muito comum. Eu tenho certeza que o P.O. é desses. Você é uma pessoa irada, me deu querido? uma coceira aqui na orelha, entendeu? Mas eu não vou fugir da raia. Eu sou uma pessoa irada, com espírito meio heróico, mas mais virado pro anti-herói. Mas... Ui, meu Deus, que medo, conta. Por quê, gente? Porque eu sou uma pessoa que tem facilidade em me entregar para situações. E essa entrega nem sempre é positiva, entendeu? Porque se eu não posso desmaiar na porrada, eu vou lá e desmaiar na palavra. O que eu acho ainda pior. Mas eu acredito que esse posicionamento meu, esse temperamento meu, possa ser algo ligado à minha questão hereditária, na questão familiar, questão parental. Eu posso afirmar isso? Que a ira pode ser uma condição parental? Então, geralmente, a nossa personalidade que manifesta-se através do nosso comportamento, em grande medida, né? É uma carga genética. E uma outra parte, ela é desenvolvida no ambiente. Então, tem uma influência da família e do meio total que você está inserido ali. Então, a gente poderia dizer que tem a ver, sim, com essa reprodução familiar, né? Com essa neurose familiar, vamos dizer assim, no sentido de tipo, eu aprendi que, na verdade, para eu ganhar é no grito. Eu tenho que me posicionar. E aí a minha mãe grita e briga para tudo quanto é lado e eu acabo me condicionando a achar natural esse tipo de comportamento. E muitas vezes a ira, ela é um processo inconsciente. Quando eu vejo, já foi. Nossa, é verdade. Né? Não é uma coisa muito pensada, né? Depois que eu penso, eu fiz, já foi. E aí, depois que eu penso nas consequências, nossa, eu não podia ter falado isso, eu não podia ter feito aquilo, mas aí o negócio já tá, o caldo já tá entornado, né? O caldo já entornou, a colher já quebrou, não tem nem como Você já deu na cara de alguém, Amor, mais de uma vez. Vou contar pra vocês. Gente, conta. Teve uma época, acho que lá pra 2017, 18, talvez um pouco antes também, que tinha aquela novela da Morena, do Salve Jorge, não sei se o pessoal acompanhou. E aí, na minha sala,
não era nascida, brincadeira. Eu tinha esse apelido de morena. Por quê? Porque eu adorava enfiar a mão na cara, fazer alguma confusão. Toda aula que tinha de educação física, e quando era jogo de bola queimada… Competitivo. Eu ficava virada no giraia. Eu ficava assim, louca pra desmaiar alguém na bolada. Mas eu fazia daí que teve um tempo, Mariana, que precisou, inclusive, tirar a bola que a gente jogava mais grossa, assim, e colocar a bola de meia. Porque eu tava dando problema. O que eu fiz? Eu peguei a bela da bola de meia, enfiei na boca do menino da minha sala e quebrei a placa dele. Porque quando a gente tá irada, nada segura a gente, não é verdade? Exatamente. Olha esse estímulo. Então, né? geralmente, é um controle, é um processo, né? A priori, quando você chega num gatilho, assim, extremo, que você começa a ter atitudes mais extremas, que começa a dar problema social, inviabilizar o seu convívio social, o ideal é você procurar ajuda, mas também procurar entender quais são os fatores que te levam a esse desequilíbrio, né? Tentar praticar, de algum modo, a empatia, né, sobre a situação do outro e muitas vezes entender se você consegue controlar isso ou não, porque geralmente as pessoas que sentem, elas sentem isso numa ordem do incontrolável, né? Porque uma coisa é a raiva, outra coisa é a ira. A ira ela desemboca para algo inconsciente que muitas vezes pode até ser associado com um processo de defesa. Muitas vezes a minha atitude subversiva, rebelde, agressiva, rancorosa, irada, magoada, né, tem a ver com algo que eu escondo dentro de mim e para que não seja visto, eu coloco uma camuflagem, né? Essa ira, ela vem por trás de… É melhor sentir raiva do que sentir dor. Porque a dor te faz refletir, a raiva te faz agir, te mobiliza para ação. Né? É mais ou menos nesse viés. Então, é interessante sempre pensar que muitas vezes a gente não consegue sucumbir a um processo de ira sozinho, porque existe um processo psicológico que está envolvido aí, mas muitas vezes a gente tentando refletir. Posterior, é claro, como a gente havia falado previamente, que não necessariamente a gente tem consciência desse processo. E às vezes a consciência vem apenas depois, Sim. que aí vem aquele arrependimento, aquela bad terrível. Nossa, eu acabei com tudo. Eu não vou mais sair de casa, né? É horrível. Aquela ressaca Me moral, deixa né? trancado em casa, por favor. Não vou sair daqui nunca mais, né? E aí, de repente, muitas vezes, já foi. Mas é sempre depois, quando a gente tá nesse processo, entender o porquê que isso tá acontecendo, o que tá por trás disso, o porquê que eu tô fazendo isso, qual a necessidade disso. Então, é um processo realmente de autoconhecimento que eu preciso, assim, traçar para que eu consiga aprender a angariar possibilidades de controle. Tudo em termos de terapia, muitas vezes não é um start da noite pro dia. É algo que você precisa elaborar, né? Junto com um profissional ali te auxiliando, trabalhando, entendendo, passando por todas as etapas que são necessárias para que você consiga ter um controle ali razoável, para que você consiga viver socialmente sem encarnar a morena. Sem precisar Pelo ficar amor enjaulada. de Deus. Não, eu falo que Exatamente. depois desse programa, a Mari vai chamar o psiquiatra Por pra você. favor, Você gente. vai sair daqui medicado. Hoje em dia você tá medicado? Hoje eu tô tranquila, Ai, tô de graças boa, a ó, tô Deus. paz e amor, tô zen. Sabe uma coisa que eu queria perguntar também? Ela abordou essa questão muito bem. Essa reação que tem a raiva e a dor. Porque sentir raiva e ir lá bater no peito e arrumar rolo é uma coisa. É rápido. Agora, sentir raiva, bater no peito e fazer alguma coisa, apanhar e sentir dor, aí ninguém merece, Você né? já chegou estapeada em casa, né, bonita? Bonita? Estrupiada, parecia um galo. Sabe quando o galo briga, que fica todo assim, torto? Era eu, gente. Que situação mais triste. E aí, Mari, como lidar com isso, né? E quando a gente fala sobre essa questão aqui do PO, né? Que ele acabou de falar que ele sempre foi uma pessoa muito irada. Principalmente nas crianças, a gente já começa a ver, às vezes, esse sentimento, né? Na escolinha, que um pai identifica, uma professora que tá mordendo um colega de raiva, de nervo, sei lá do quê. Como que a gente começa a trabalhar isso, Você né? olha pra criança e fala, aquela lá tá numa atividade paranormal. Porque a raiva é uma coisa inerente do ser humano, todos nós vamos sentir. Mas a que momento que a gente vira pra algo patológico? Eu acho que daqui a pouco a gente pode entrar nesse sentido também, de, né, assassinatos e de tantas outras coisas impensadas, da pessoa sentir aquele prazer em cometer alguma coisa ali, né?
Claro, então, quando a gente começa a perceber, né, as atitudes da criança, geralmente os comportamentos infantis, eles são reflexos do cenário que aquele sujeito está inserido. Muitas vezes é uma reprodução muito típica do ambiente. Aquele cenário dentro de casa que muitas vezes tem uma crise familiar. A criança, gente, parece uma esponja. Ela absorve tudo, ela percebe tudo. E muitas vezes ela age em coerência com aquilo, até para chamar atenção, para se destacar. Oh, eu tô aqui, olha para mim, né? É uma tentativa de chamar atenção, às vezes em defesa também, porque muitas vezes se sentem, escondem sempre atrás de uma ira. A ira não deixa de ser um mecanismo de defesa. Sempre por trás de uma ira existe ali alguma coisa camuflada, que tá submersa ali naquela agressividade, né? Muitas vezes aquela criança ali tá se sentindo inferior, tá se sentindo isolada, tá sentindo que não tem amor, tá se sentindo abandonada, que hoje nesse universo contemporâneo, quando se trata de criança, é muito comum as crianças no consultório queixarem assim: a minha mãe quase não fica comigo, os meus pais quase não têm tempo para mim, eles só ficam no celular. E aí a gente vê esses pais contemporâneos, né, que trabalham horas e horas a fio para poder dar conta de tudo, porque hoje a premissa social é o quanto eu posso proporcionar de bens materiais, de coisas que o dinheiro pode comprar para os meus filhos, em detrimento até mesmo do tempo de qualidade com esses filhos. E uma coisa as duas coisas são positivas, mas uma coisa não pode se sobrepor à outra, porque as duas são importantes, né? E muitas vezes essa criança, ela tá reagindo ao cenário. Eu até brinco assim, quando um pai ou uma mãe me procura dentro do consultório, assim: olha, o meu filho tá assim, 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 a gente diz assim, geralmente o problema não é o filho, é o pai. É o pai e a mãe, é a mãe. né? Geralmente é o reflexo do ambiente, do cenário que está inserido. Então, são muitas as possibilidades. É muito diverso as possibilidades que pode estar acobertando essa real manifestação de ira. Como também até um temperamento mais explosivo, né, da criança. Às vezes a criança é mais mimada, ela está acostumada a ter as coisas a toque de caixa. Olha, eu quero, eu posso, eu consigo. Então, eu vou bater o pé aqui, rodar a baiana, que o meu pai e a minha mãe vai dar para mim. Aqui na escola tem que ser a mesma coisa. Então, em todos os ambientes ali que eu estiver, eu vou querer angariar essas possibilidades que geralmente eu consigo ter em casa, né? Então, assim, tem muitas possibilidades no que se trata de criança. E o adulto também, ele é um reflexo da criança que ele já foi, né? E muitas vezes esse comportamento ele vem se arrastando, vai se modificando, se transformando, mas se arrasta, né? Então eu espero que tenha ficado claro, que eu tenha respondido. Sensacional, ela super. arrasa! Outra coisa, esse pecado da ira, quando ele vem de algum vício, por exemplo, o sexo, o cigarro, a droga, a bebida, ele ainda fica mais potencializado, ele consegue ficar pior e modificar, ao invés de ser uma ira, talvez ficar uma cólera. Como fica essa relação? Existe uma relação? Uma relação entre esses gatilhos, Sim. né? Sexo, drogas. Sim, muitas vezes a ira, ela vem através exatamente desse botão disparador. Geralmente, claro que não todos os casos, tá? Não generalizando, porque cada caso é um caso diferente. Existem fatores que são, gatilhos para vários comportamentos. Mas geralmente, quando eu uso drogas, quando todos os meus excessos, eles estão escondendo de mim eles estão querendo encobrir ou me sanar, ou me saciar, ou me acariciar de alguma falta, né? Geralmente, socialmente, eu busco uma droga o quê? Para fugir de uma realidade, para poder entorpecer aquela minha realidade, aquele meu pensamento, aquele meu sentimento que me causa angústia, que me causa aflição, que me traz vários sentimentos que é difícil de lidar. Que muitas vezes não passa de uma hora para outra, mas aí é a tal história. Eu vou lá, uso alguma coisa, naquele momento, enquanto aquilo estiver fazendo efeito sobre mim, é bom. E eu tenho uma sensação de total liberdade daquela sensação negativa que me causa, né? Que eu tava sentindo até então. Aí, quando passa o efeito, volta tudo de novo. Aí eu tenho necessidade de usar de novo, e cada vez doses maiores e maiores e maiores, para fazer o mesmo efeito do início, né? Da mesma maneira, o sexo. Cara, o sexo é libertador. Na hora que você tem um orgasmo ali, várias endorfinas, vários hormônios e neurotransmissores do prazer, né? São liberados ali, aí você fica com aquela sensação ali, ufa, hein? Ai, que consegui. delícia! Aí durante um tempo isso dura e depois
aquilo dali passa e a Estimula necessidade de de novo. você descontar aquilo ali, de fazer mais vezes, de procurar cada vez mais para você sentir o mesmo efeito. Então, sim, muitas vezes esses comportamentos podem, muitas vezes, tentar atenuar ou até mesmo limitar ali a minha ira, né? Muitas vezes eu tô camuflando a minha ira através dessa busca do prazer, né? Então, sim, tem uma relação. Se, na verdade, esses pecados capitais, eles estão vinculados de forma direta ou indiretamente a todos os nossos comportamentos. Tem até um Sensacional. sexólogo espanhol, ele chama Manuel Mateu. Ele fez um estudo sensacional falando sobre o orgasmo. O verdadeiro Sinto. ponto G. Né? E é aonde? Olha que polêmico, né? Gerou a maior polêmica, porque o senso comum tem a maior resistência de tirar a canalização do sexo, da libido para os órgãos genitais, né? Ele falou que o verdadeiro ponto G é a pele. Pele. É o toque. E uma das coisas que ele concordo. falou é que quando você abraça alguém verdadeiramente, né, aquele aconchego, você libera uma enorme quantidade de endorfina. E é sobre isso que se trata a sexualidade de fato, né? E ele estava falando, inclusive, que as sociedades, por exemplo, ele falou dos cooks nas Ilhas Carolinas, que o poder é feminino. Toda a hierarquia do patrimônio é passado para as mulheres. Que lá o que Olha! rege mesmo, a importância lá é o tamanho dos grandes lábios e dos pequenos lábios da genitália feminina, né? E que muitas vezes o comportamento Vamos lá… ter que ir pra lá. Vou ter que botar o lábio. O comportamento lá não é monogâmico. Poliamor. É ou poliândrico, né? Várias mulheres, mulheres com vários parceiros, ou políndricos, né? Que tipo, vários homens com várias parceiras. Não tem a monogamia nesse conceito ocidentalizado que a gente está acostumado a ter, né? Então, assim, o que acontece? Lá, a cultura é muito mais pacífica. Porque como é que é a escolha sexual lá? Os caras têm um pauzinho talhado à mão lá. Eles vão engatinhando perto das cabanas das mulheres lá das Ilhas Carolinas. Joga os talos lá, ó, na cabana. Ela vai reter, é fácil de identificar, ela vai reter o talo que ela quiser naquela noite, se ela quiser. Porque Se senão não, ela tchau. descarta e tchau. Gente, mas onde que é a localização dessa Adorei! mulher? Já vamos ter que ir Eu quero pra mandar lá. amanhã. Os cooks nas Ilhas Carolinas, na Micronésia. Vamos, Olha! bora! Olha! Fazer um Adorei. intensivão lá, gente. Então, assim, olha só, como muitas vezes até a nossa própria cultura interfere na nossa ira. Ele fala nessa mesma entrevista, ele concedeu essa entrevista para a BBC News Mundo, ele fala da questão dos líderes, né? Como Hitler, Franco, até o Donald Trump. O desequilíbrio, né? Que gera essa coisa da erótica do poder, que gera essa ira. Né, que manifesta essa ira. E que muitas vezes a cultura também é um gatilho. Esse comportamento sexual, em alguma medida, também gera a nossa ira. Lá nos cooks não tem esse conceito tradicional de fidelidade. Automaticamente é uma comunidade muito mais pacífica do que as ocidentalizadas. Que, na verdade, nós não somos programados à monogamia. As espécies que são monogâmicas são aquelas que têm dificuldade para angariar recursos. É triste. Né? E também… E fica agarrada no ódio. Exatamente, exatamente. E a poligamia, ter vários parceiros é cara. E também você se separar causa enorme dano financeiro. E o Mateu também fala que muito do nosso comportamento de tentativa de monogamia tem a ver com a nossa economia. É aquilo, Então, gente, arrasou. entendeu? Quem fala assim, ai, mas todo homem é igual. Pode até ser, meu amor, mas os pauzinhos não são. Nunca, Então jamais. vamos valorizar mais esse pole aí, né, amiga? Já quero. Gente, curte esse canal, tá? Ativa o sininho aí. Que jeito que você ativa o sininho mesmo? Ai, depois esse assunto eu te Ai, vacilo. ele vai super ativar. Manda mensagem aí pra gente. Fala sobre os vários temas que você quer ouvir aqui no nosso canal. Porque, ó, se você também compartilhar, mais pessoas vão assistir esse conteúdo que é sempre incrível aí pra você. Agora, Mari, falando mais uma vez, né, sobre o pecado da ira. Quando a gente tenta encontrar esse equilíbrio, porque é um sentimento que todo mundo tem, a gente pode falar que no máximo ali, a ira, né, a cólera, o máximo dela. E o mínimo também, né? Ali, a pessoa ser total pacífica também é uma coisa não muito boa. Como que a gente consegue encontrar esse equilíbrio na vida? O contrário da ira é a paciência, né? Na verdade, são dois opostos aí. E, na verdade, esse sentimento de
agressividade, de raiva, de ansiedade, dentro de uma medida controlada, ele mobiliza a gente para as ações. A vida é a tal história. O Freud, ele já falava dessa libido, né? Que é dessa pulsão de vida, dessa energia sexual que leva a gente para ação, para a vida. Muitas vezes, se eu sou apática, se eu sou totalmente anti-agressiva, anti-irada, eu fico ali acomodada no meu universo e nada para mim acontece. E muitas vezes essa energia, quando ela tá bem canalizada, me faz ter aquela gana, aquela força, aquela vontade para conquistar os meus objetivos, para atingir as minhas metas. E isso é positivo. Não é à toa que essas emoções, quando elas são desajustadas, existe sim uma necessidade real de ter um controle, mas dentro da média elas são desejadas. É exatamente por isso, porque nos levam para ação. Sim, sensacional, né? E isso faz toda a diferença, porque o que nos movimenta, eu falo ali, você não pode chegar no ápice, né? De querer matar uma pessoa. Você pode até querer, mas você não pode realizar, né? Ou não, tô brincando. Ou não. Mas como que a gente fala sobre isso, né? Claro que tem os casos aí mais patológicos em que temos assassinatos, grandes líderes aí, que tem toda essa formação. Como que a gente analisa o ódio pelo outro, ainda né? Ainda mais o ódio, o agarrado no ódio. Do que a Amanda disse, ainda mais o ódio nesse tempo que a gente vive, né? Nessa questão do capitalismo, nessa questão da globalização, principalmente da polarização também e que a do gente uso tem. desenfreado da informação, porque a gente adquire informação o tempo todo. E nem tudo que a gente adquire é aquilo que serve pra gente, né, Amanda? Sim. Não é verdade, Mariana? Como a gente consegue lidar com essa situação sem ter uma crise? Muitas vezes, né, a gente pegando esse ponto da globalização, a gente para pensar. O problema não é nem as informações, o problema é como as pessoas processam essas informações. Tudo na vida da gente, a gente tem que ter filtros, né? A gente tem que saber qual é a fonte, o que isso representa na minha vida realmente, se isso realmente tem a ver com uma responsabilidade que eu preciso me haver, né? Porque muitas vezes eu pego a dor de uma outra pessoa, eu vou numa ondinha, numa modinha, e aquilo gera uma descarga emocional em mim que seria desnecessária. Muitas vezes eu me coloco numa condição que não necessariamente eu precisaria estar, né? Por exemplo, a gente pensa nas redes sociais aí, quando gera uma polêmica e que vai feito um efeito manada, né? Que todo mundo vai ali e começa a colocar discurso de ódio. Essa questão política, por exemplo, né? Que agora a gente vai entrar agora em novembro, né? A partir de novembro. E aí vai ter um racha de novo, que nem nas eleições passadas. Famílias sem se falar, irados por conta de posicionamento político, né? Briga, né? Brigas. Nunca mais quer ser amigo, toda aquela questão. Lesões corporais gravíssimas, né? Até talvez, eu ouso dizer, casos de assassinato mesmo, por conta de um posicionamento político. E a tal história, posicionamento é aquilo, cada um tem o seu. E aí eu tenho que aprender a me ver com o meu e respeitar o espaço do outro. Porque o outro, ele tem o direito de ter uma posição oposta à minha. E a partir do momento que eu não consigo entender isso, tem algo de patológico aí. Que eu preciso me ver, eu preciso entender que eu preciso respeitar o limite. O meu direito começa aonde o do outro termina. Então, eu não posso extrapolar isso. Então, agora, o grande racha, vamos colocar nomes, né? Foi Lula e Bolsonaro, PT e o Bolsonaro. E aí, muitas vezes, mas os bolsominions e não sei o quê, o Lula ladrão e não sei o quê, tudo mais e tal. Tá, gente, em tese assim, eu tenho real conhecimento para poder afirmar tudo isso ou eu tô reproduzindo? Eu me afiliei a um posicionamento, por quê? Porque eu realmente tenho convicção disso, eu tenho todo um conhecimento sobre os projetos, isso, aquilo, outro, ou eu realmente tô ali em efeito manada e reproduzindo esse discurso de ódio, porque hoje em dia as pessoas ainda têm isso, né? As pessoas pensam assim, olha, eu não preciso me expor fisicamente, tudo tem uma tela que me intermedia. Então, eu posso dizer e posso falar e posso fazer aquilo que eu quiser. Muitas vezes mesmo que desrespeite o outro, né? Por exemplo, a gente assiste esses Big Brothers da vida aí, né? Tanto que todo mundo influencia. Você faz a sua inscrição. Pelo 4º ano consecutivo, acho que o Bolinho não vai dessa mentira. Não é possível, gente. Porque ele ainda não te conhecia. Eu vou ter que baixar do Projac Certeza, de biquíni. certeza. Mas Eu acho que você ia isso? causar um super
super rebuliço. Eu mando mensagem pra ele no Instagram, pra Ana Furtado até hoje nada. Tá me dando ira. Ai, para. Tá me Olha, dando ira, ira eu vou por ver essa- feito manada, vou dar Você já uma coça vai lá nele. dar uma coça nele, alô, por Boninho, favor. a gente vai vendo isso aqui hoje, amanhã, algum dia da sua vida. Não esquece de seguir também o nosso YouTube da Onda Postos. Ativar o seu sininho, tá, Boninho? Por favor. Viu, Ana Furtado? Porque a gente é a gente, amor. Que o professor Big Brother é gente igual a gente. Que vai ter uma Deus. dinâmica lá, vou querer dar na cara de alguém, mas eu lembrar do doutor. Não vai poder, não vai Me dar. leva junto que eu te controlo. Bora, Só vamos. Por Agora, favor. Mari, no BBB, quando a gente vê também, né, o tanto que a sociedade gosta e defende aquelas pessoas e briga uma com as outras, ou Exato. dentro do próprio reality ali, as pessoas têm essa questão social de conviverem. Ainda não deu agressão, né? Algumas vezes, Não, isso que eu ainda acho não. mais curioso. Mas é difícil. Como as pessoas dão muito valor pra quem tem um posicionamento polêmico, pra quem é agressivo. Sim. Pra quem é né? um coitadinho, tem até uma narrativa preferida da turma, Pois né? é. Sempre, ou é o 8 ou é o 80, Exato. né? Ninguém gosta do meio termo Não, ali. ninguém Ou gosta do de quem se morno, posiciona. né? Exatamente, as pessoas gostam de posicionamento. Aí a gente para pra pensar, existiram várias nesse percurso do Big Brother aí, nessa trajetória, participações polêmicas. Por exemplo, eu acho que um caso muito emblemático que vale a pena a gente mencionar, que a gente poderia associar com a Ira, é a Carol Conká. Carol Sim, com K. super. Grossa! Exato, irada, né? E muitas vezes o posicionamento das pessoas de ataque a ela com discurso de ódio também foi muito irado. Agressivo, né, gente? Porque, na verdade, ela tem um problema de controle, né? E as pessoas atacaram ela fazendo a mesma coisa que ela fez e que tava todo mundo julgando. E as pessoas estavam reproduzindo exatamente a mesma que ela coisa. estava fazendo, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas muitas vezes elas não param para avaliar o próprio comportamento. O que está acontecendo nesse mundo globalizado? Reprodução, pouca reflexão, né? Eu simplesmente vou. Eu vou na maioria, né? Porque assim, eu vou ter menos dor de cabeça muitas vezes em ter que argumentar contra. E aqueles que são mais revolucionários vão ali naquela ponta oposta, mas aí tem que brigar, tem que bater cabeça. Quantas pessoas a gente não vê, às vezes, em grupos de WhatsApp, né, que circulam, saindo do grupo porque alguém falou alguma coisa que não concorda e brigando em grupo. Eu disse assim, gente. Pra quê, né? É uma questão de você entender o porquê que você faz as coisas que você faz. Por que que esse comportamento, ele se faz necessário na sua vida, né? E de realmente buscar as causas e fazer um tratamento em cima disso. Fazer uma reflexão em cima disso. Fazer uma mudança de chave. Virar essa chavinha, né? Porque a maioria dos comportamentos, eles não têm sentido. A ira, ela é um sentimento involuntário que você, muitas vezes, não tem consciência, mas que ela vem como um gatilho desnecessário. É gatilho. É um gatilho, porque muitas vezes você para pra pensar, a ira tira a tua razão, você não tá raciocinando, quando você briga, você não quer argumentar, você quer ganhar. Então, já mostra a disfuncionalidade aí. Você não tem o respeito, não tem diálogo. Então, assim, é uma coisa onde você vai desembocar algo que tá transbordando de você. Então, algo que tá sobrando. Então, é algo que você precisa realmente avaliar, se precisa continuar ali, se você vai conseguir seguir a sua vida, é assim, realmente vivendo essa experiência. Porque isso também pode desembocar em outras coisas. Numa hora dessa, numa discussão mais acalorada, eu acabo matando alguém. Porque é uma realidade possível, né? O nosso Código Brasileiro aqui, por exemplo, não proíbe a gente de matar, pune a gente se matar. É verdade. Mas até um processo Tá? histórico, né, gente? A gente vê Sodoma e Gomorra, Caim e Abel. Sim. E sabe o que eu acho pior? Através da ira, Através né? da ira. Da E, assim, raiva ali do tudo coleguinha. em prol de uma Exatamente. coisa que pra eles era um bem maior. Assim, as pessoas defendem essa questão da ira, né? Sim. Ai, tô irada, vou lá esfriar a cidade inteira. Só pra E me o- assumir o sim. poder. É E muito o falta de tanto controle. que, e falando sobre isso, o tanto que é egoísta, né? A gente nunca pensa no outro, eu penso em vencer. Esse é o meu posicionamento. Então, é bem um instinto animal mesmo. Ou a gente vai pro vai ou racha. Se achando vitorioso, Mata ou né? morre, né? Isso, é bem instintual. Na verdade, quando você tá irado, todas as partes das funções mentais superiores de controle,
de raciocínio mesmo, de pensar sobre a sua ação ali, já tá sucumbido. E você tá agindo ali de forma animal, de forma irracional, de forma não resolutiva. Então, assim, é um problema, né? Como que eu vou trabalhar e no meu ambiente de trabalho eu não tenho um diálogo? Eu fico irada e quebro todo o meu… Escritório, o meu por exemplo. escritório, por exemplo. Ou eu saio batendo em todo mundo e que ambiente de trabalho eu vou ser demitida amanhã? Né? Que ambiente de trabalho é esse? Ou Não na minha serve pra família. viver em sociedade, viu, Não, mas agora eu tô coleguinha? ótima. Depois desse podcast, você vai ficar novinha em Não, folha, eu já tô né? me sentindo outra pessoa. Olha, ao longo desses períodos aqui, fazendo esse podcast, Olha só. eu descobri Você tá tanto defeito melhorando. em mim, tô me sentindo cada vez melhor. É o podcast do milagre. Não, como dizem a Carol Conká, uma nova mulher. Ah, tá. Quero ver assim que acabar depois. Você Aguardem. fica fazendo feiura por aí que a gente vai colocar aí Aguardem. pra todo mundo ver, viu? Curte, comenta o nosso canal, estamos esperando por você. Agora, Mari, falando desse equilíbrio da ira, né? Como a gente vai ter esse sentimento, como que a gente identifica e trabalha ele? Claro que a gente não vai poder quebrar o escritório, por exemplo, que a gente tá trabalhando. Essa era a não façam vontade. isso, gente. Mas também quando refletir, né? Eu tô ali sentindo raiva, isso tá me irritando, ou então tá me incomodando. Até que porque tem muita gente que tá ali no Pacífico e quando explode também, né? Explode de uma vez só. Sim. E aí, pra não chegar nesse ponto máximo também, porque aí acaba, é o fim da vida pra pessoa. Sim, muitas vezes é isso. É a pessoa aí tentando ter um autoconhecimento para ela conseguir identificar quais são os limites dela em relação a esses processos e entender que tentar fazer uma racionalização antes da crise mesmo, antes da explosão, né? O que isso muda se eu agir nesse tipo de comportamento? Isso vai fazer diferença real? Porque muitas vezes assim, eu fiquei magoada com você, eu tenho um rancor de você, eu venho guardando várias situações que você fez comigo e aqui dentro eu nunca te falei nada, mas vai chegar uma hora que eu não vou aguentar, que eu vou explodir com você, porque eu tô com muita coisa guardada dentro de mim, eu tô prestes a ter uma ira, tá? Mas aquilo que eu guardei dentro de mim, antes de resvaler em você, primeiro minou tudo em mim, né? Porque muitas vezes é aquela velha analogia do carvão em brasa, né? Muitas vezes o que significa um rancor, uma mágoa, é uma brasa acesa ali que você segura dentro de você, que vai te queimando enquanto você estiver solvendo esse processo. Porque a cada coisa, eu tô com raiva da Amanda. Tudo que a Amanda fala pra mim vai enchendo um pouquinho mais a minha lenha. Vai deixando a brasa cada vez mais quente, cada vez mais potente. Vai automaticamente me queimando mais. Aí um dia eu pego essa brasa, eu jogo em você. Aí bateu em você, relou, talvez até esquentou a sua pele. Mas foi isso, caiu no chão. Mariana, mas essa brasa também ela tem Nada relação aconteceu. com o suicídio? Muitas vezes, sim. Muitas vezes o suicídio, as pessoas às vezes têm até uma errônea impressão de que tá vinculado só à depressão, né? Mas muitas vezes o suicídio é gatilho de situações episódicas, como uma separação, o meu marido me traiu, a minha esposa me traiu, ela me deu um golpe, ela fez alguma coisa e o meu mundo acabou. Eu vou lá, eu foco só no problema e aí eu tomo uma decisão nesse sentido de eu vou acabar com a minha vida porque eu não vou conseguir conviver com isso. Não consegue lidar com ou é dor, né? Ou com a raiva pra não fazer nada, ela tira a própria vida. Eu não quero existir mais nesse Exatamente. Existe mundo. passividade em questões de suicídio? Geralmente existem a pessoa que está em quadros mais patológicos, eu falo em termos de adoecimento mental, ela sente uma passividade. Ela sente que não há nada o que ela possa fazer. A maioria dos relatos é assim, olha, aqui dentro de mim é tudo muito devastado e doloroso, muito escuro e nebuloso. Eu tô morta há muito tempo e eu já não aguento mais existir da maneira que eu tô, né? Na minha tese de doutorado, por exemplo, eu analisei cartas de pessoas que cometeram suicídio na perspectiva dos mecanismos de defesa do Freud, né? E é muito recorrente essa fala de que dentro de mim já estava morto. Né, já estava tudo silencioso e doloroso, escuro e nebuloso. Com outras palavras, muitas vezes, mas essa é a narrativa recorrente. Né? Então, assim, eu não vejo mais nada, eu não vejo mais saída. Eu tô passivo aqui na minha vida. Então, tipo, eu não tenho forças para encarar uma mudança. Eu não vejo mudança, eu não vejo a luz no fim do túnel. Então, a minha atitude
é tentar o suicídio. Ou concretizar o suicídio na real. Só que aí é a tal história. A passividade no suicídio… Tem uma moça que eu analisei a carta dela na minha tese de doutorado, que ela falava assim, olha, eu já tentei suicídio outras vezes. E você pensar é uma coisa, e você planejar e ir ao ponto é muito difícil. Ou seja, se é muito difícil, não é nada passivo. E tem que ter muita coragem e força pra fazer isso, né? Porque, Exatamente. na verdade, quem é muito ali apático não vai fazer nada. Exatamente. Eu acho que talvez a falsa impressão de que eu não tenho mais nada, entendeu? Talvez seja o que tem de mais passivo nesse processo. Mas, em tese, a passividade, ela não se faz presente nessa dinâmica de uma forma assim marcada, né? Se você for parar pra pensar em todos os termos dessa situação, assim. Sensacional. E Mari, quando a gente fala de novo aí do pecado da ira, né? Pra gente entender esse meio termo e pra gente conseguir lidar com ele da melhor forma possível na nossa vida e também trazendo isso pra nossa realidade. Como que a gente vai digerir, né, a raiva, que é um sentimento que nós vamos sentir ao longo da vida sempre. Fatalmente. E aí, né? Como que a gente consegue lidar com ele ainda para não cometer nada que vamos nos arrepender depois? Muitas vezes a gente precisa ter uma evolução de reflexão muito significativa aí. A meditação, o tratamento psicológico é muito importante porque leva a gente ao autoconhecimento e leva a gente também ao autocontrole. Eu entender que muitas vezes o que eu sinto é na ordem só da minha esfera e que isso não vai impactar no outro. E que muitas vezes, se eu parar pra pensar, inclusive, impacta no outro até de uma forma até irônica, positiva, talvez. Eu tô até alimentando aquele outro de alguma maneira. Porque assim, olha aí a descontrolada. Você já viu isso em problemas conjugais? Quando o marido leva a esposa ou vice-versa ao extremo. Ela aí é a louca. mulher desequilibra. Olha aí como ela é louca. Olha aí. Aí ela, olha aqui, ela me agride. Olha aqui, não sei o quê. Por quê? Porque muitas vezes, para aquela pessoa, aquilo que tu queria causar com esse comportamento irado, não vai gerar. Então, isso vai gerar mais pra você. Se você começar a pensar que na maioria dessas manifestações de ira, você não ganha nada e, ao contrário, muitas vezes você perde e que muitas vezes você até alimenta o outro para o qual você quis direcionar aquilo de alguma maneira até positivamente dentro do que ele espera mesmo que você faça, porque ele quer te desestabilizar. Por exemplo, é muito comum isso em audiências de judiciais, né? Eu vou desestabilizar o outro ali para ele poder perder a linha, para ele poder, né? Em casos de julgamentos aí, enfim, né? Então, às vezes é aquilo que ele quer de você e você dá exatamente aquilo que… Ou seja, pra você, muitas vezes, essa manifestação, ela não soa como funcional. Então, se você começar a entender que essa manifestação, ela não leva você a lugar nenhum e, pelo contrário, ela te patologiza, porque você aciona o mecanismo de luta e fuga, libera vários neurotransmissores, inclusive o hormônio do cortisol. Você pode ter problemas gastrointestinais, cardíacos, respiratórios, nossa, nas diversas esferas possíveis e imagináveis e até mesmo adoecimentos psicológicos agregados, como crises de ansiedade, até mesmo uma depressão posterior a uma crise nesse sentido de ira, né? Então, assim, você começa a pensar, putz, não vou resolver nada. Então, eu consigo começar a entender que, olha, o melhor que eu tenho a fazer é começar a solver, a encontrar mecanismos onde eu possa descarregar isso que eu alimento em mim, a ponto de eu não precisar desembocar isso numa crise, numa ira, num momento impensado, infundado, que vai me levar a algum tipo de prejuízo. Porque muitas vezes é prejuízo financeiro, prejuízo social, em várias esferas, né? Não tem nada de bom no excesso. Né? Mais uma vez, autoconhecimento. Autoconhecimento. Total, geral e sensacional, né, gato? Gente. Mari, nós amamos a sua presença aqui, Mariana Rios. Onde que o pessoal te acha aí nas redes sociais? Instagram. Qual é o arroba? Mariana Rios Costa. É só adicionar lá. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá certo? Estou à disposição. Sensacional, gente. Esse foi mais um podcast do nosso canal aqui da Onda Postos, Exagero, tá? E nós estamos com essa primeira temporada aí sobre os 7 pecados capitais.
E cada semana é um convidado especial abordando aí os diferentes pecados. Hoje falamos sobre a ira. Eu amei, viu, Iradinho? Gente, eu amei. Vou começar a pensar 2 vezes antes de ficar virada no Jiraya, entendeu? Por favor, Mariana, por favor. muito obrigada. Esclareceu muito as nossas dúvidas. Tenho certeza que quem tá acompanhando em casa também tá aí satisfeito, né? E Né? pra falar em quem tá em casa, gente, não esquece mais uma vez de seguir o nosso YouTube, que da Onda Postos, tá? Ativar o sininho também. Estamos quase com 1000 inscritos já ao longo dessas Lindos! semanas aí, viu, pessoal? E a gente espera vocês aqui na próxima semana, em um novo tema, com um novo entrevistado muito especial. Mariana Rios, um beijo, sucesso sempre pra você. Muito obrigada pelo convite. Tô super satisfeita com o nosso resultado aqui. Estou à disposição, tá bom? Aê! Um beijo! Bora! Tchau, gente! Mua! Vocês arrasaram. Gente, ela é arrasadora! Resumindo, não pode jogar queimada com você. Não pode. E, ó, nada que envolva bola pode pôr na minha mão.